Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, um comentário a respeito de uma passagem bíblica. Eu vou compartilhar com você o registro que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14, cujo título é O Jovem Lunático. E quando se aproximou dos discípulos, Jesus viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, argumentavam, né? E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. A multidão viu Jesus e correu para eles, né? Para ele. E perguntou aos escribas, Jesus perguntou, o que é que discutis com ele? Qual é o motivo da conversa? Qual é o motivo da discussão? E um senhor da multidão respondendo disse, Mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo e onde quer que eu apanhe, despedaça-o e ele escuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então estava ali um comentário, uma reunião, o povo reunido, porque esse homem tinha um filho que passava mal, uma espécie de um ataque epilético, ele era surdo, mudo, mas na verdade não era uma enfermidade, era um espírito maligno que se apossava do rapaz, e fazia muito sofrimento ao pai, ao rapaz também, né? Caía por terra como se fosse um ataque epilético, mas não era. Era a ação de um espírito maligno, né? E esse homem que estava no meio da multidão, ali conversando, discutindo, disse que tinha trazido o rapaz, o filho dele, para que os discípulos orassem e libertassem, mas eles não conseguiram, não puderam fazer nada. E Jesus respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Jesus disse assim, chamou de geração incrédula os seus próprios discípulos, né? Que não puderam expulsar aquele espírito maligno. Trouxeram o rapaz diante de Jesus, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E Jesus perguntou ao pai do rapaz, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado ao fogo, outras vezes na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, disse ele para Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse Jesus, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão o corria, repreendeu logo o espírito maligno, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, ordeno que saias dele e não entres nunca mais. E ele, clamando, agitando-se com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos faziam que ele estava morto. Quando Jesus repreendeu o espírito maligno, houve uma convulsão e o espírito saiu e o menino caiu por terra como morto, e muitos acharam que ele tinha morrido. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E Jesus se retirou dali com seus discípulos. E no versículo 28 diz assim, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte,
Senhor, por que nós não pudemos expulsar aquele espírito maligno? Qual foi a dificuldade? Versículo 29, encerrando a leitura, Jesus disse assim: essa casta de demônios não pode sair não sai de forma alguma, a não ser com jejum e oração. Por que nós não pudemos expulsá-lo, Senhor? Perguntaram os discípulos para Jesus. E Jesus disse: essa casta de espíritos malignos, essa qualidade de demônios, não pode sair senão com jejum e com oração. Primeira coisa, primeiro conselho que nós podemos receber foi desse pai que procurou Jesus, procurou inicialmente seus discípulos para que orassem pelo filho que vivia aquela situação terrível, né, de possessão maligna, e os discípulos não conseguiram fazer nada. Certamente usaram as palavras que Jesus ensinava, as orientações que Jesus dava para eles, né, mas não conseguiram expulsar aquele espírito maligno, né? E o pai falou para Jesus, quando Jesus chegou ali, se aproximou, disse assim: eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. E Jesus, sabendo por que não, né, porque eles não tinham podido, disse assim: ó geração incrédula, né, até quando sofrerei conviver convosco com essa incredulidade? Jesus repreendeu, Jesus falou para o pai que vinha solicitar aquela bênção, aquela libertação, né? Porque aquele homem clamando angustiadamente diante de Jesus, disse assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa por nós, faça alguma coisa, né? O pai não aguentava, não suportava mais a situação que ele vivia de sofrimento com aquele filho. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Jesus disse para ele um versículo que eu cito sempre aqui nos vídeos que eu faço: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Ele diz: eu creio, eu creio. Muitas vezes nós declaramos a nossa crença, a nossa fé, mas ao mesmo tempo ele diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, porque ele reconheceu que a nossa forma de crer muitas vezes é falha, é imperfeita, é insuficiente, né? Ajuda-me na minha fé. E Jesus, compadecido, repreendeu aqueles demônios, aquele espírito maligno, disse: espírito surdo, mudo, sai dele e não voltes nunca mais. O menino convulsionou pela ação do espírito, caiu por terra como morto. Aliás, alguns que estavam ali acharam que o menino tinha morrido. Mas Jesus, pegando o jovem pelas mãos, levantou, entregou-lhe são e salvo e liberto para o seu pai, que seguiu o seu caminho. E Jesus seguiu o seu caminho com seus discípulos. Chegando na casa onde eles estavam, os discípulos perguntaram para Jesus: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse assim: essa casta de demônios, de espíritos malignos, não sai senão com jejum e oração. O que estava faltando para os discípulos: jejum e oração. Oração e jejum. Estavam orando pouco e estavam jejuando pouco. Devemos descobrir esse mistério, esse milagre, essa bênção, essa unção que vem através do Espírito Santo na vida do cristão que jejua e ora. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Jejum nos aproxima de Deus. Amortece a carne, enfraquece um pouquinho a carne, mas fortalece o espírito. Vamos para o jejum e oração, seguindo os conselhos desse texto bíblico que vieram do próprio Senhor Jesus. E agora nós vamos orar por você. Não sei como estão as coisas, mas eu vou orar a seu favor, a favor da sua família, a favor dos seus negócios, da situação que você está vivendo, da solução que você precisa. Nós vamos orar agora. Por isso, se você puder, feche os teus olhos e me acompanhe nessa oração, e nós vamos fazê-la
em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Receba aí onde você está a bênção do Senhor. Se for possível, feche os teus olhos, inclina a sua cabeça e me acompanhe nessa oração. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, por cada pessoa que me acompanha nessa oração, seja um amigo, um conhecido, um irmão na fé, um familiar, não sei, Senhor, uma pessoa que está acessando pela primeira vez esse canal no YouTube. Ó Deus bendito e santo, Tu conheces o problema, Tu conheces a necessidade, a situação que essa pessoa está passando. Eu te peço em nome de Jesus, estende as Tuas mãos e opera um milagre, no poder do Teu Espírito. Se houver alguém enfermo, Senhor, alguém debilitado, sob tratamento médico, hospitalizado, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, restaura a saúde desse doente, se for da Tua vontade e do Teu querer, porque todo o poder está nas Tuas mãos. Restaura a saúde, liberta da enfermidade, dá a solução do problema, vitória na luta, repreende esse espírito de depressão, de tristeza que está no coração, na alma dessa pessoa. Eu te peço essas coisas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Você crê? Jesus disse, tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Ele nos ajuda na nossa pequena fé. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivaírisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.